Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 que acabou de sair aí do XPLG11, fundo de logística. Vamos ver qual foi a performance dele nesse ano de 2023. Então fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça. Eu vou deixar inclusive esse relatório gerencial na descrição do vídeo, inclusive o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Bom, para quem não conhece, o fundo de investimento imobiliário XPLG11 investe na área logística e industrial, empreendimentos comerciais, e principal receita é o aluguel desses empreendimentos. Junho de 2018 foi o início do fundo, código de negociação na Bolsa de Valores XPLG11, patrimônio líquido, um dos maiores aí dos fundos de tijolo do mercado, 3,2 bilhões de reais, né? Tem aí outros dois, a HGLG, né? Tem aí o KNRI, que tem patrimônios maiores, mas o XPLG é um fundo com mais de 3 bilhões em ativos, um dos maiores do mercado brasileiro. Mais de 320 mil cotistas, inclusive eu sou cotista do fundo, em torno de 6%. Em torno de 5, 6, 7% da minha carteira está no XPLG11 de fundo de investimento imobiliário. Tenho ele também há mais de 3 anos na carteira, gosto do fundo e qualquer oportunidade eu sigo aí comprando cota do fundo, né? Já que minha carteira é para longo prazo, fundo interessante para longo prazo. E segue a minha estratégia de diversificação. A gente vai ver aqui o portfólio, para quem não conhece, portfólio bem diversificado, tanto em imóveis, quanto em locatários, quanto em geografia. Fundo bem interessante. E é da área logística, né? Gerido pela XP, administrado pela Vortex, tem a taxa de administração que atualmente está 0,75% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA, mais 6% ao ano. Bom, vamos lá então, né? Para que a gestora disse aqui nesse mês e o que ele falou de 2023, né? Fundo que declarou aí 78 centavos por cota de dividendo, né? Para quem aí detinha no dia 28 de dezembro, que foi o último dia útil do ano para o mercado. Então, o último dia útil do mês que ele faz referência à database do fundo. Então, mês de dezembro, 28 de dezembro foi a database, vai pagar no dia 15 de janeiro de 2024. Cota de encerramento lá foi R$ 108,90, no mercado está um pouquinho acima, quase R$ 110 reais. E o dividend yield anualizado ficou em 8,6% no ano de 2023. Aqui ele fala sobre o fato relevante no último dia útil aí fora do mercado, né? Mas o último dia útil realmente do ano, 29 de dezembro, o fundo adquiriu 10% da fração ideal do imóvel locado para a Unilever, lá em Cabo de Santo Agostinho, por meio da NE Logistic, né? Que o fundo tem 100% de participação nesse fundo. Então, foi uma operação de 9,2 milhões, que será paga em 2 parcelas. O fundo adquirindo aí mais uma parcela do imóvel, agora detendo aí uma parcela considerável. O fundo encerra, então, 2023 com o melhor patamar em relação à vacância, né? Menor vacância desde 2019, né? Uma interessante diversificação geográfica, inclusive, ele fala aqui, contratos de locação. Distribuiu aí 77 centavos na média de 2023 e a média de 2022 foi de 70 centavos, um incremento em relação às distribuições médias, né, de 10% em relação ao ano de 2022, né? Então, a inflação subiu mais, inclusive, do que a inflação nesse período, né? Dezembro de 22 para dezembro de 23 foi em torno de 4,6% IPCA, então praticamente o dobro aí da inflação. E o fundo não apresentou inadimplência no encerramento de dezembro. Com relação aqui ao fluxo financeiro, fundo que teve receitas aí de 27,7 milhões de reais, receita de locação ultrapassa os 23,4 milhões, e o fundo também tem uma boa renda aqui em relação ao caixa, né? É um caixa bem robusto aí que gera bons resultados para o fundo, 2,3 milhões, e também tem uma carteira de receita de rendimento de fundo de imobiliário de 749, lucros imobiliários aí nas vendas, né? Ganho de capital 1.135.000
mil reais, despesa de 3,3. Esse ganho de capital aqui provavelmente seja ganho de capital, não foi citado, né, no relatório. E as despesas financeiras atual do fundo, né, as despesas aí com as alavancagens, atualmente é baixa, 821 mil reais, realmente é muito baixa a alavancagem do fundo atualmente. E o resultado foi de dezembro de 24,3 milhões e distribuiu 23,1 milhões, mantendo aí 78 centavos de distribuição. Fundo aí bem sólido, né, consolidado em relação aos seus resultados, mantendo ali uma linearidade na distribuição, né? Então, fundo aí para mim muito saudável financeiramente. Aqui é a linha de distribuição de resultado, né? A gente verifica aqui bem consolidada realmente. Teve um impacto aqui em setembro, né? Mas teve também um acréscimo alto aqui em novembro. Pode ser por inadimplência, né? De setembro paga em novembro. Mas o fundo manteve uma linha bem sólida ali em relação aos resultados e às distribuições, sem comprometer o caixa do fundo, né? Que gera um resultado também muito potente aí para o fundo. E aí, então, o fundo não utilizando, não queimando caixa, né? Tem um resultado bem saudável. Aqui a gente vê que em dezembro teve provavelmente aquele movimento do fundo internacional, né? Que possui o XPLG11 e alguns outros fundos do Brasil. Então, teve aqui um volume de negociação bem alto, quase de 10 milhões, geralmente, quando tem essa operação desse fundo internacional. Liquidez do fundo, então, foi um volume de quase 200 milhões de reais em dezembro, né? Muito excepcional mesmo essa movimentação. E o giro de cotas foi de 6,1%, né? Também acima do normal. E na rentabilidade, a gente verifica que o fundo teve um ganho de capital bruto aí de 2,1% em relação, 2,01% em relação ao valor patrimonial da cota, né? E o retorno total no mês foi de 2%, uma diferença em relação ao IFIX de menos 2,22%, porque o IFIX performou 4,22% em dezembro, então o XPLG ficou abaixo da carteira teórica do IFIX. Aqui nada mudou em relação aos portfólios, né? 86% de imóveis, 11% de aplicações financeiras e 3% de cotas de FIIs. A maioria dos contratos do fundo são atípicos, dá aquela garantia, tem aquela garantia nos contratos de recebimento, a cláusula de recebimento do todo o contrato em caso de rescisão antecipada, né? Não é uma garantia em si, mas é uma previsão contratual da empresa caso ela rescinda o contrato antes do tempo. Dentro do portfólio a gente verifica aqui que o fundo não tem uma alocação muito alta em determinada empresa, Via Varejo é a principal aqui com 12%, seguido da Leroy com 11%, Renner com 7%, então não tem nenhuma empresa que desponta ali em relação às ocupações, no percentual de receita também do fundo, né? E o fundo tem uma diversificação muito alta em relação aos locatários. Mais para baixo também não teve muitas modificações aqui em relação ao indexador, principal ainda é o IPCA. Em janeiro, 8% da receita será reajustada. E esse gráfico aqui que não diz nada ainda, né, em relação ao vencimento dos contratos, porque aqui não dá para analisar aí praticamente o curtíssimo prazo, né? Então não vou nem me ater a esse gráfico aí que a XP tem colocado nos relatórios, que tem que prolongar isso aqui pelo menos para 2027, né? Para a gente poder ter uma expectativa de médio prazo em relação aos vencimentos. E o fundo ainda está naquele menor patamar de vacância, né? Desde lá de 2020, 2,3% apenas de vacância, mantendo ela desde setembro aí nesse patamar, que é um patamar histórico aí desde 2020, a menor vacância aí do fundo. Aqui a diversificação geográfica está presente aí em 6 estados, né? São 17 condomínios logísticos, 148 módulos performados, um empreendimento em construção, é quase 1 milhão de metros quadrados, 46 locatários diferentes e a vacância apenas 2,3% realmente. Os imóveis do fundo estão performando muito bem, são esses imóveis aqui, o fundo detém praticamente, maioria, né? Detém 100% de participação neles, né? Um ou outro aqui com participações parciais, né? E esse aqui é em construção lá de Extrema, que já está em fase final, encerrando aí com previsão já de entrega. E aqui são os contratos detalhados, né? A gente verifica aqui na região sudeste, tem vacância aqui em 3 imóveis, né? Onde está a maioria, 1,6% da vacância está no sudeste. No nordeste lá tem uma pequena vacância também de 0,6%, o que complementa aí a vacância do portfólio, já que na região sul, os 2 imóveis que são monoinquilinos
estão ocupados pela loja Renner e pela Via Varejo. Bom, então é isso, né? Falamos já desse fato relevante da aquisição da fração ideal, né? Depois você pode fazer uma leitura mais detalhada aqui. A alavancagem do fundo atual de 246 milhões, são 3 passivos, 2 CRIs aqui, um contas a pagar em relação ao CD Unilever, que é detido pela ENE Logistics, onde o XPLG detém 100% de participação nele, então acaba que a dívida é refletida nos balanços do XPLG11, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Quando está um pouquinho esticado aí, como todos os outros fundos aí, praticamente de logística, um ou outro está com uma oportunidade aí no mercado, mas o XPLG está um pouquinho esticado. Eu não tenho pego cotas nesses últimos 3 meses do fundo, esperando uma oportunidade aí, né? Alguma notícia bombástica para poder a cota cair, de repente a gente poder ampliar a participação, ok? É isso aí então. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.